Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Lauren Dunn Astley tinha 18 anos na época do caso e vivia em Wayland, Massachusetts, com seu pai Malcolm e sua mãe Mary. Os pais dela eram separados desde quando ela tinha 13 anos, mas isso não influenciou no convívio deles. Ela continuou convivendo tanto com o pai quanto com a mãe, e os dois juntos ofereceram uma excelente criação e educação para a Lauren. Ela foi descrita como uma excelente aluna, era muito dedicada e sempre tirava boas notas. Ela também adorava cantar e também tocar na orquestra. Era uma menina muito popular, gostava de praticar esportes, principalmente tênis. Era muito comunicativa e sociável e por isso tinha vários amigos e também adorava ajudar os outros. Depois que aconteceu a tragédia do furacão Katrina em 2005, a Lauren se voluntariou através da igreja que ela frequentava para ajudar a reconstruir as casas que tinham sido destruídas durante o furacão. Ela era uma menina muito humilde, muito amorosa, também muito divertida, estava sempre com um sorriso no rosto e alegrava todos que estivessem ao seu redor. A Lauren também era bastante vaidosa, gostava sempre de estar bonita e tinha uma grande paixão pela moda. É tanto que ela já sabia o que ela queria estudar na faculdade e era a faculdade de design de moda. Nesse momento, ela também namorava com um rapaz chamado Nathaniel Fujita, de 19 anos. Os dois já namoravam há 3 anos, desde o início do ensino médio, quando a Lauren estava com 14 anos e ele com 15. Eles já se conheciam antes disso, já eram amigos, então já conviviam um com o outro. Aos poucos, a amizade foi evoluindo e eles começaram a namorar. O Nate, como é chamado mais popularmente, era um pouco mais quieto e menos sociável que a Lauren, era mais na dele, mas apesar disso, ele também era bastante popular, principalmente pelo fato de que ele jogava no time de futebol americano da escola. Sendo assim, para todos que olhavam os dois, eles pareciam ser um casal perfeito. Os dois eram muito bonitos, muito populares, tinham aparentemente futuros brilhantes pela frente, também eram sempre muito carinhosos e amorosos um com o outro, então parecia que era tudo perfeito naquela relação. Segundo os amigos e familiares da Lauren, de fato, o relacionamento foi muito bom nos 2 primeiros anos. A Lauren e o Nate se davam super bem, porém, a partir do 3º ano de relacionamento, as coisas começaram a mudar um pouco. Isso porque o comportamento do Nate começou a ficar um pouco ruim. Ele passou a ser muito ciumento com a Lauren e até mesmo controlador. Isso começou a causar várias discussões e várias brigas entre eles, e então o relacionamento foi ficando cada vez mais desgastado e a Lauren foi ficando incomodada e começou a comentar com as pessoas que estava pensando em encerrar o relacionamento com o Nate, mas ao mesmo tempo ela queria adiar um pouco isso porque eles já estavam perto de concluir o ensino médio, logo iriam para a faculdade e por conta disso eles já teriam que se separar de qualquer maneira, porque a Lauren iria para uma faculdade na Carolina do Norte, enquanto o Nate já tinha sido aceito também em uma faculdade em Connecticut. Então, por conta da distância, de qualquer maneira, o relacionamento já chegaria ao fim. Então, ela queria evitar de terminar antes e causar todo esse constrangimento e esse desgaste e preferiu esperar até eles se separarem quando ir para a faculdade. Entretanto, essa intenção da Lauren de esperar para terminar o relacionamento acabou não dando certo, as coisas estavam cada dia mais insustentáveis e então, em maio de 2011, ela resolveu pôr um fim no namoro. O Nate acabou não aceitando muito bem a decisão da Lauren. Ele entrou em uma tristeza muito profunda, não queria mais sair de casa, não queria ir no colégio e nem jogar mais futebol americano, já não queria também conversar com os amigos ou familiares,
começou a consumir muitas bebidas alcoólicas e também drogas. Os pais dele, é claro, viram esse comportamento e ficaram extremamente preocupados e então colocaram o Nate para frequentar um terapeuta e com esse acompanhamento psicológico ele acabou sendo diagnosticado com depressão. Nesse momento, o Nate estava se isolando cada vez mais de qualquer pessoa. A única pessoa com quem ele queria contato era realmente a Lauren. Ele continuava ligando e mandando mensagens para ela, tentando entrar em contato, porém ela queria seguir a sua vida adiante e então evitava falar com ele. No mês seguinte ao término, aconteceu a festa de formatura da Lauren do ensino médio e nessa ocasião o Nate acabou aparecendo na festa completamente embriagado, começou a discutir com as pessoas e a brigar, querendo conversar com a Lauren, mas ela mais uma vez não queria conversa com ele, então depois de causar bastante confusão, ele acabou sendo expulso da festa e foi embora. O comportamento do Nate estava cada dia pior. Ele, como eu disse antes, só queria saber de falar com a Lauren e estava se isolando do resto do mundo. E muito preocupados, os pais dele também já não sabiam o que fazer porque a terapia parecia não estar surtindo efeito. E então a mãe do Nate, muito preocupada, resolveu entrar em contato com a Lauren para pedir para que ela falasse um pouco com o Nate, nem que fosse o mínimo de atenção que ela desse ali para ele se sentir um pouco melhor, apenas para tentar fazer ele melhorar, tentar fazer ele reagir e perceber que o término do relacionamento não era o fim da sua vida. A Lauren não queria falar com ele, mas ela se sentiu tocada pelo pedido da mãe e então resolveu dar uma chance de conversar com o Nate. Sendo assim, eles trocaram algumas mensagens, mas nada demais. Em 3 de julho de 2011, a Lauren foi para o seu trabalho no shopping. Ela estava atualmente trabalhando temporariamente em uma loja até dar o dia que ela teria que mudar, para a Carolina do Norte, para a sua faculdade. E ela saía do trabalho às 19 horas e geralmente, quando saía, ia direto para casa. Porém, naquele dia, isso não aconteceu. As horas foram se passando e a Lauren não chegava em casa. Os pais dela começaram então a tentar contato pelo telefone, mas não tiveram sucesso. Eles ligaram então para colegas de trabalho e outros amigos da Lauren para saber se eles tinham visto ela, se sabiam o que tinha acontecido, porém ninguém sabia dizer onde ela estava. Por volta já das 11 horas da noite então, os pais dela resolveram e foram até a polícia. Logo de cara, os pais da Lauren já desconfiaram do envolvimento do Nate nesse desaparecimento da Lauren. Eles sabiam o quanto ele estava obcecado por ela, então eles informaram isso aos policiais e a primeira atitude dos policiais foi ir até a casa do Nate, verificar se não tinha nenhum sinal da Lauren lá. Eles foram na casa do Nate na manhã do dia seguinte. Chegando lá, o Nate não estava. Os policiais foram recebidos pelos pais dele. Os pais dele deixaram os policiais entrarem na casa e fazer uma pequena busca. Eles viram que não tinha nada de errado, a casa parecia estar em ordem. E além disso, os pais disseram que na noite anterior eles não estavam em casa. Eles tinham saído para jantar, o Nate tinha ido junto com eles, porém o Nate não ficou no jantar inteiro. Quando deu por volta de 6 horas, ele foi embora, dizendo que ia comprar algumas coisas no shopping, e depois disso os pais voltaram para casa só tarde da noite e não tinham percebido nada de errado na casa. Nessa mesma manhã, algumas horas depois, amigos da Lauren que ajudavam nas buscas por ela acabaram encontrando o carro dela abandonado em uma praia, porém não tinha nenhum sinal dela no veículo. Horas depois, naquele mesmo dia, um ciclista denunciou à polícia que tinha encontrado um corpo parcialmente submerso em um pântano a 11 quilômetros de distância de onde o carro da Lauren foi encontrado. Chegando no local, os policiais resgataram o corpo e, infelizmente, através da identificação de exames e também pelo pai da Lauren, eles constataram que o corpo era dela. A autópsia determinou que a Lauren tinha sido morta estrangulada com uma corda que ainda estava em seu pescoço e ela também teve a sua garganta cortada por um gancho que tinha na ponta dessa mesma corda.
Nesse mesmo dia, o Nate foi encontrado e finalmente interrogado, e ele admitiu que naquela noite a Lauren esteve na casa dele. Ele disse que isso foi por volta de 7h30 da noite, porém eles conversaram bem brevemente, por cerca de aproximadamente 10 minutos. Ele disse que ela nem mesmo desceu do carro e foi embora. Porém, os policiais não acreditaram nessa versão apresentada pelo Nate e resolveram fazer uma segunda busca na casa dele, dessa vez um pouco mais minuciosa. Dessa vez, a polícia conseguiu identificar que no teto do quarto do Nate tinha uma porta que dava acesso ao sótão da casa. Dentro desse sótão, eles encontraram um saco de lixo com roupas e um par de sapatos ensanguentado. Além disso, encontraram também um outro par de sapatos cheios de barro que era compatível com o barro de onde o corpo da Lauren foi encontrado. Na garagem da casa, com a ajuda de luminol, a polícia também identificou uma grande poça de sangue que tinha sido limpa. Todo esse sangue encontrado, tanto no sótão quanto na garagem, foi testado e era completamente compatível com o sangue da Lauren. Sendo assim, em 5 de julho de 2011, 2 dias após o crime, o Nate foi preso preventivamente, acusado por homicídio em primeiro grau. Ele continuou alegando que não tinha cometido o crime e que era inocente, e manteve aquela versão de que a Lauren tinha estado sim na casa dele, mas por poucos minutos. Em fevereiro de 2013, se iniciou o julgamento do Nate e a acusação apresentou a seguinte versão dos fatos. Segundo eles, naquela noite, o Nate atraiu a Lauren até a sua casa, se aproveitando da preocupação que ela sentia pelo estado de saúde mental dele. Chegando lá, os dois conversaram um pouco na garagem. Ele então provavelmente tentou alguma coisa romântica com ela, talvez tentou reatar o namoro, mas quando ela negou, ele ficou completamente enfurecido e a estrangulou com a corda. E depois também cortou a sua garganta usando o gancho que tinha na mesma corda. Depois disso, ele levou o corpo dela para o pântano, abandonou o carro dela na praia, voltou para casa e escondeu todas aquelas coisas sujas de sangue e também de barro no sótão. Além disso, ele também limpou ou tentou limpar qualquer vestígio de sangue que pudesse ter ficado na garagem. Ele então tomou banho, esperou os pais chegarem em casa e fingiu que nada tinha acontecido. Com todas essas provas, a defesa do Nate não tinha como negar que ele cometeu o crime e então eles mudaram o seu argumento. Eles falaram que o Nate tinha sim cometido o crime, mas que não se lembrava de nada, porque cometeu tudo isso enquanto estava em um surto psicótico. O Nate, como eu disse antes, já tinha sido diagnosticado com depressão e, além disso, ele também tinha um longo histórico de doenças mentais em sua família, como, por exemplo, esquizofrenia, paranoia e bipolaridade. A defesa, então, usou esse argumento de que essas doenças muitas vezes são hereditárias. A própria irmã do Nate também sofria com doenças dessa natureza, e então eles alegaram que no momento do crime ele estava em surto psicótico e por conta disso não poderia ser julgado pelo crime e deveria receber uma punição mais leve. Entretanto, o júri não acreditou nessa hipótese de surto psicótico por conta principalmente de como o Nate agiu após o crime. Ele teve clareza mental e frieza o suficiente para se livrar do corpo, se livrar do carro e também limpar toda a cena do crime, escondendo todas aquelas coisas no sótão, e também depois fingiu que nada tinha acontecido. Para eles, na verdade, tudo levava a crer que o crime tinha sido planejado com antecedência desde o momento que o Nate convidou a Lauren até a sua casa. Sendo assim, em março de 2013, o Nate acabou sendo considerado culpado por homicídio em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após a sua sentença ser lida, o pai da Lauren, que estava assistindo o julgamento, teve uma atitude muito surpreendente e emocionante. Ele se levantou do seu lugar, foi até os pais do Nate, que também estavam assistindo o julgamento, e deu um longo abraço neles.
Ele disse posteriormente que fez isso porque ali os pais do Nate também tinham acabado de perder um filho. Porque por mais que o filho deles ainda estivesse vivo e eles ainda pudessem vê-lo às vezes na cadeia, as coisas dali em diante nunca mais seriam como já tinham sido e seriam extremamente difíceis. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.